Esse foi o documentário que, quando a gente recebeu o prêmio, ele foi mostrado, né? Foi lá em Pernambuco. Eu trouxe ele porque, assim, para ficar falando do cavalo noia, eu ia ficar muito redundante, né? E aí eu ia perder tempo, e eu acho que o tempo da gente é um pouco curto. E como eu estou falando da área de educação e cultura, estava falando para a Thaís que falar em educação hoje em dia virou algo como se fosse religião. Está tão polêmico, tudo vira um quebra-pau. Então, eu gostaria muito de encaminhar esse bate-papo para a questão, para a abordagem mesmo artística da coisa, né? Como que a gente elabora dentro do cavalo noia essa questão temática? Por que é escolhido durante, a cada ano, a cada edição do cavalo, a gente escolhe um tema? Como que esse tema é trabalhado e o que permeia, qual que é a arte que está envolvida, qual que é o embasamento teórico, onde a gente está bebendo? Então, as pessoas olham a festa no dia mesmo, chegam e falam, ficam encantados. Mal sabem elas que aquilo ali é uma construção. Eu não digo nem mais de um ano, porque isso a gente vai acumulando trabalhos. E esses trabalhos a gente vai reaproveitando, dando ressignificação para cada trabalho. Um tecido que sobra, ou uma pena, ou uma lantejoula, cola. Então, esse conjunto é que dá o norte para a gente. Onde ir, em quem buscar, dita a regra, por exemplo, a estética também. Eu não escolhi essa estética porque essa estética é a que está mandando. Eu escolhi essa estética porque essa estética faz sentido dentro desse caminho histórico. Então, é essa ideia. Só para ilustrar, por exemplo, são 11 cavalos noia que teve. Os 3 primeiros não tiveram temas. Então, eram soltos. Depois a gente foi percebendo que era necessário ter um tema. Mas isso também veio da ordem da escola de samba. Porque o cavalo noia não é carnaval, não é São João. Ele se aproxima mais da festa dos mortos no México, porque ele é em novembro. Não chega a ser reizado, porque também não é em janeiro, e não é Natal, porque também não é em dezembro. Então é o quê? A gente correu da Igreja Católica. Foi essa a ideia. Porque lá a gente está cercado, a gente está dentro de um bairro chamado Vila Missionária. Então, qualquer deslize que a gente fizer vai cair dentro da Igreja Católica. Então, eu estaria segmentando o projeto, e essa não era a intenção. Bom, aí, qual que foi a ideia? De onde veio a questão do tema? Justamente das escolas de samba. Todo ano as escolas adotam um tema, então a gente foi copiando um pouco a pedagogia das escolas de samba, entendendo que uma escola de samba, para chegar em fevereiro, antecede em muito o seu cronograma em adereços, enredo, qual que é essa música, é festival, o que é. Outro detalhe, um cavalo noia, também uma edição, já ocorreu de puxar a próxima, que foi o caso dessa última. A última que a gente escolheu foi o barroco brasileiro. Mas não foi o barroco brasileiro escolhido porque é lindo fazer o barroco brasileiro, porque Aleijadinho existe e Diamantina e Ouro Preto é cidade histórica. Lindo, maravilhoso. Mas a intenção primeira de escolher o barroco foi justamente quando foi votada a lei com obrigatoriedade, com a questão afro-brasileira, se trabalhar em sala de aula. E aí, como que eu trabalharia isso? Então, eu já pego o gancho dos temas transversais e aplico em sala de aula. Eu falei, então, eu vou trabalhar o barroco. Mas de que forma? Só de forma estética? Não. Porque a estética ela tem que passar por todo um sentimento e entendimento do próprio aluno. Não só do aluno, como da escola, do professor e da diretora. E aí, eu estava respaldado em lei, eu estou respaldado em diretrizes, né, em conteúdo e em abordagens.
Eu não estou inventando a roda. Eu estou aplicando o que eu acho que todos os professores deveriam. Existe assim. Existe o cronograma, a programação de cada escola, e isso deveria ser cumprido. Cabe ao professor de arte, por exemplo, ensinar a história da arte. Agora, como que isso vai ser aplicado em sala de aula? Eu escolhi o caminho que é o caminho do projeto. E esse projeto, ele nasceu de uma preocupação, de um erro meu, ou de observar que as salas de aulas não estavam funcionando mesmo. Não adianta eu ficar falando de Leonardo da Vinci, de Van Gogh, da importância de Portinari, sendo que o aluno está em outra. Então, esse estar em outra não significa que ele vai ter que permanecer lá nessa outra. Então, eu entendi que eu tinha que fazer a ponte. Quando eu descobri que essa ponte era necessária, então eu passei a ser mediador, mais do que professor. Então, eu só fui conduzindo, eu fui observando o que ele tinha, e dessa observação resultou o Cavalo Noia. Ele não nasceu com essa pretensão de ser uma tradição. Ele virou tradição porque foi a primeira vez que a escola fez uma festa em que a comunidade entrou na escola. Primeira. Porque até então as pessoas achavam que lá só moravam bandidos e tinham medo. E aí, quando abre as portas e que a comunidade toda entra, nossa, funcionou. Vamos fazer o ano que vem? Vamos fazer o ano que vem. Aguarda, então vai melhorando. Aí eu fui elaborando, um foi emprestando outras coisas, falei assim, olha, eu tenho uma carcaça de boi bumbá, vamos fazer? Vá, legal. A gente não tem instrumento de fanfarra, vamos fazer no panelaço mesmo. E aí, essa ideia, ela vem do encontro da carência da região. A região ela tem ou igreja, ou bar, ou igreja, ou bar. Né? Ou, se não está em trânsito, é perua, é ônibus, é trânsito, é o coletivo. Quando eu falo dessa forma, eu não estou falando da minha opinião. Eu estou falando que, neste ano mesmo, que eu entendi que que minha aula já não estava legal, eu comecei a fazer formulários com ele. Perguntar o que é que você quer, o que é que você gosta, o que é que você lê, o que é que você assiste. Então, são 10 anos de cavalo, exemplo, são 10 relatórios diferentes, formulários diferentes, onde eu vou fazendo como se fosse um raio-x da região. Não fica só nos alunos, como passa para o pai, ou associações também do bairro. E isso também está tudo arquivado. E, ano a ano, esse formulário foi se desenvolvendo. E aí, uma preocupação é assim, teve ano que foi maravilhoso, teve anos que choveu, teve anos que foi ano da Copa. Então, os temas, ele é um projeto vivo. Por ele ser vivo, ele não cabe numa sala de aula, sala de aula como estanque, conhecimento estanque que se dá ali. Ele foi da sala de aula para o pátio, do pátio ele foi para a rua, da rua foi para o bairro e do bairro foi para a cidade. Eu falo para a cidade porque, em 2008, a gente foi fazer o encerramento da Bienal, a Bienal do Vazio. Então, uma escola do Estado, a educação como está hoje, e um trabalho de arte, entrar pela porta da frente da Bienal, entendendo que toda a crítica a essa Bienal de 2008, que era a Bienal do Vazio, com todas as críticas, mas a gente entrou pela porta da frente. A gente entrou pelo convite. A gente entrou exercendo uma cidadania. E isso faz muita diferença.